Muito bem, povo de Deus. Eu sempre faço também um pedido agora, no início da mensagem, para você que for novo, convidado, começou a assistir agora, para que você possa então participar da nossa Betel, inscrevendo-se aqui no nosso canal, ativando o sininho. Uma vez que você faz isso, você começa a participar conosco e diariamente você vai estar recebendo as notificações na hora que os cultos começarem. Se você ainda não sabe, nós oramos às 6 da manhã, todo dia, 6 da tarde e às 23 horas. Todos os dias às 23 horas também o pastor está aqui orando por sua vida. Então se inscreva aqui no canal, ative o sininho, tá bom? Povo de Deus, vamos então agora preparar o nosso coração para a palavra de Deus. A mensagem hoje, povo de Deus, ela é essa aqui, ó. Presta bem atenção na mensagem que nós vamos hoje falar, ou melhor, ouvir, do nosso Deus. Isso não era para ter sido assim. Isso não era para ter sido assim. O que, pastor? Você vai ouvir e vai entender. Olha só essa palavra aqui. Você até já conhece ela. Então, o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: "Ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho. Segundo Samuel 18:33, é a palavra do Senhor. Digam glórias a Deus. Muito bem, povo de Deus. Olha, essa é uma das passagens mais tristes assim na Bíblia. Muito triste. É uma passagem que eu nunca na minha vida, povo de Deus, quero passar, e que eu me solidarizo com as mães ou os pais que já passaram por isso. Eu não sei lá, eu não sei nem expressar que dor deve ser essa, que coisa horrível. Como é que eu posso dizer assim? Que coisa, povo de Deus. Um pai, uma mãe, ou uma avó, que também é mãe, um avô, ter que enterrar o filho. É uma dor assim, eu acho que não dá para descrever. Mas por que isso aconteceu com Davi, que era um homem de Deus? Ou a gente pode até perguntar por que às vezes acontecem coisas ruins com pessoas boas, com pessoas de Deus? Por que as coisas, às vezes, a gente está orando, e a gente não vê a resposta? E mesmo você orando, estando ali na presença de Deus, algumas coisas acontecem que às vezes até te deixam em dúvida. Meu Deus, será que Deus é comigo mesmo? Ou quando não, aquela pergunta: será que Deus existe mesmo? Por que isso aconteceu? Mas por que será que aconteceu isso com Davi? Eu ensinei para vocês aqui, mas de uma maneira, e agora eu quero ensinar para vocês, para que vocês possam enxergar melhor e aprender isso, tirar uma lição,
tá? Em primeiro lugar, vamos recapitular o início dessa mensagem. Hoje é uma continuação da mensagem. Eu estava ensinando ontem para vocês, comecei a ensinar ontem que muitas coisas estão escritas na Bíblia, mas não deveriam ter sido escritas. Não entenda errado, não é que está errado, equivocado, que não deveria ter sido escrito porque não é de Deus. Não é nada disso. É que, como nós lemos ainda há pouco, não deveria ter sido assim. Não era para ter sido assim. Nós começamos ontem explicando que tudo que acontece a partir do momento que o homem desobedece a Deus lá no jardim do Éden e ele é expulso do jardim, não estava no plano de Deus aquilo ali. Não fazia parte. Aquele ali não era o plano original. Então tudo que vai vir escrito depois disso não era para estar escrito. Ou melhor, não era para ter sido escrito. Só foi escrito porque Adão e a sua esposa Eva, eles tiveram a infelicidade ou a infeliz decisão de desobedecer a Deus. Eles sabiam que não era para fazer, mas deliberadamente eles fizeram. Então, essa atitude deles mudou o plano de Deus. O que significa dizer que uma atitude que eu tomo, veja bem, uma atitude que eu tomo vai mudar o plano, o projeto de Deus lá na frente, na minha vida. Atrapalha. Isso, apesar de parecer assim, improvável, como pode um simples mortal, um ser humano, mudar o plano de Deus. Pode, à primeira vista, parecer assim, mas na verdade é uma demonstração imensa e tremenda, tanto de amor como de respeito do Senhor nosso Deus por nossas vidas. Como assim, pastor, amor e respeito? Deus, ele nos ama tanto e nos respeita tanto que ele respeita as minhas decisões, mesmo que as minhas decisões me levem ao sofrimento. Porque se assim não fosse, não era amor. Se assim não fosse, nós éramos robôs controladas, aquelas bonequinhas marionetes. E aí, que vida é essa em que você não é capaz de tomar suas próprias decisões? Se você não pode tomar suas decisões, você é uma marionete, você é um robô, é um boneco teleguiado. E Deus não queria bonecos, Deus não criou brinquedos, Ele criou filhos. E filhos a gente ensina, filhos a gente não controla. Amém? Nós não tivemos filhos para controlá-los, tivemos filhos para ensiná-los. Se nós fracassarmos nesta função de mestres, de professores, instrutores dos nossos filhos, infelizmente veremos os nossos filhos sofrer e nós, obviamente, sofreremos juntos com eles. Então, por isso que não é pequeno, não é improvável, não. É assim que funciona. Deus tem um projeto, um plano maravilhoso para mim, para você. Isso parece um pouco clichê, porque todo mundo fala, Deus tem um plano na tua vida, sim. É uma coisa natural, um plano. Como é que é esse plano, pastor? Jeremias descreve esse plano como um plano de bondade, um plano de paz, um plano de felicidade. E o final desse plano é trazer para a minha vida aquilo que eu busco, é me dar aquilo que eu desejo, é me abençoar. O plano de Deus, o projeto final dele é fazer com que eu seja feliz. Mas e por que esse plano não se
concretiza na vida das pessoas. Porque entre esse plano e a realização dele, existe as minhas escolhas. Diga assim comigo, só para você guardar. As minhas escolhas, repita, as minhas escolhas irão influenciar o resultado final. Amém? As minhas escolhas irão influenciar o resultado final. Se você tomar uma decisão errada, fizer uma escolha errada, o resultado não vai ser o esperado. Não vai ser. Ora, eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa estava dizendo assim para mim, olha, eu sofri muito no meu casamento, no antigo casamento. O meu ex-marido me agredia muito, muito, pastor, muito. E eu queria me separar, porque eu sofria demais. Mas a minha mãe não deixava, porque ela dizia para mim que aquilo que Deus uniu, o homem não separa. E aí eu fiquei anos quase morrendo num relacionamento onde eu era infeliz, e não só infeliz, era agredida mesmo, física, moralmente e emocionalmente. O que causou sérios problemas emocionais a esta pessoa. E eu estava dizendo para ela, mas nem tudo ou nem todo casamento foi Deus que uniu. Porque as pessoas têm o seguinte pensamento, assim, que o que Deus uniu o homem não separa, porque a pessoa casou na igreja. E como foi um casamento na igreja, ali Deus uniu. Não. Pode até ter sido um casamento na igreja, mas um casamento religioso. E vocês já estão aqui há um bom tempo para entender que religião e Deus não é a mesma coisa. Você pode fazer um ato religioso que leva o nome de Deus e tudo ali, e Deus não está presente naquilo ali. E por que muitos casamentos não têm, mesmo tendo sido feitos na igreja, não tem nada de Deus? Porque o casamento não é aquele ato religioso, mas a união das pessoas. E a união não foi Deus quem promoveu, foram escolhas da pessoa. A pessoa escolheu casar com aquele homem, casar com aquela mulher, mesmo com todos os sinais de que não era a pessoa certa, de que não era a pessoa que ia fazê-la ou fazê-lo feliz. E vocês sabem que tem muito disso. Tem muitos pais, tem muitas mães que orientam os seus filhos porque veem que não dá certo, é muita briga, é muita confusão, é muito isso, muito aquilo. As pessoas estão vendo e estão tentando alertar que, olha, não vai dar certo. Não, mas eu amo, a gente se ama e com o tempo vai melhorar e com o tempo piora. Mas a pessoa insistiu em casar, aí vai casar na igreja e a partir daí começa a pensar assim, não, foi Deus que uniu, não, foi um ritual religioso. Deus não está nesse relacionamento desde o início. Alguém está conseguindo entender o pastor? Quem está conseguindo, por favor, entender o pastor? Deus não está, não foi Deus que uniu. Deus não une pessoas para desgraça, Deus não une pessoas para o sofrimento. Deus não pode estar num casamento onde a mulher é espancada, meu Deus do céu. Que casamento, que de Deus é esse?
Aí a pessoa fica nesse tormento espiritual. Não, o que Deus uniu, o homem não separa. E ela está ali sofrendo, ela está ali desesperada, só que não foi Deus que uniu. Repito, foi sua escolha. A sua escolha está influenciando o resultado final. Não tem Deus, não era para ser assim. É por isso o início da mensagem. Isto não era para ser assim. Por que está sendo assim? É o mesmo que a gente dizer, povo de Deus, que a morte de Absalão tinha sido a vontade de Deus para Davi. E que tormento seria isso, se isso fosse verdade, se Deus, como pai, tivesse planejado a morte de um filho, para que aquele pai ficasse nessa situação aqui. Olha só, para mim é inconcebível na minha mente mortal que um Deus que é amoroso, que é bom, que é maravilhoso, possa ter planejado isso aí para uma pessoa que o ama, para uma pessoa que era assim uma pessoa dedicada a ele. Como pode um Deus que é amor planejar isso aí para um pai? Olha o desespero, leia. Ai, meu Deus, meu filho Absalão, eu queria ter morrido no seu lugar. Não, Deus não planejou isso aí. Está sendo difícil de você entender, igreja? Ô Betel, fala para mim. Eu estou conseguindo explicar para você direitinho? Pastor, então o senhor está incentivando as pessoas a se separar? Eu não estou incentivando nada. Porque quando você foi casar, foi uma decisão sua. E se você se separar, a decisão tem que ser sua. Não é porque um pastor disse para você fazer, ou um padre, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus amigos. Não. De jeito nenhum. Eu só estou querendo mostrar e dei um exemplo de casamento que eu vi de uma pessoa que é assim. Tá claro que não é de Deus, tá claro que Deus não quer aquele sofrimento para a pessoa. Mas ela tomou uma decisão e a decisão dela está influenciando o resultado final. Aí ela diz: Deus, por que o Senhor não me ouve? Por que o Senhor não me escuta? Por que o Senhor deixou isso acontecer? Não. Davi jamais poderia dizer: Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer? Sabe por quê, povo de Deus? Eu vou te mostrar como a decisão nossa, ela atrapalha o plano original de Deus. Amém? As nossas decisões, as nossas atitudes atrapalham, eles mudam literalmente o plano de Deus para a nossa vida. Olha aqui onde veio a mudança no plano da vida de Davi. Lê comigo isso aqui. Veja, isso aqui aconteceu em 2 Samuel 12. Rapidinho, vou voltar lá na outra lá. Quando foi que aconteceu a morte de Absalão? 2 Samuel 18. Então, isso aqui, se a gente colocar em ordem cronológica, povo de Deus, foram muitos anos depois. A morte de Absalão aconteceu muitos anos depois disso aqui, Por que você desprezou? É Deus perguntando. A palavra do Senhor, fazendo que ele reprova. Ou seja, em outras perguntas, por que você fez isso, rapaz? Aí Deus fala: você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Olha agora, povo de Deus, olha o plano sendo mudado. Por isso, a espada nunca se afastará da sua família.
pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Então, vocês entendem, povo de Deus, por que Davi não podia dizer: ah, Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer? Porque não foi Deus que deixou acontecer. Lá atrás, essa decisão que Davi aqui tomou mudou o plano que Deus tinha lá na frente para a família dele. E hoje ele está chorando desesperadamente a morte de um filho, porque lá atrás ele tomou uma decisão errada. Ou seja, talvez hoje você esteja chorando por alguma coisa, porque lá atrás você decidiu desprezar a orientação de Deus para seguir sua própria orientação. É como eu disse ontem, você pegou a caneta da mão de Deus, que estava escrevendo uma história linda, uma história maravilhosa, uma história muito bonita para o seu filho, para a sua filha, para você. Você disse: Deus, me dá aqui que o Senhor não sabe o que está escrevendo, não. Deixa que eu escrevo. Ficou claro para você, povo de Deus? Sim ou não? Você entende por que o pastor diz que muita coisa que está escrito na Bíblia não era para estar escrito? Não era para estar escrito que Davi chorou a morte de seu filho Absalão. Não era, não deveria estar escrito. Mas só está escrito porque lá atrás Davi decidiu que ele ia se deitar com a mulher de outro homem e ainda esquematizou a morte desse homem. Essa atitude mudou a história. Essa atitude manchou o nome de Davi. Deus tinha um plano muito bonito. Um pouquinho antes disso, povo de Deus, só para você lembrar, eu não vou botar aqui na tela, mas só para você entender, um pouquinho antes desse momento, Davi tinha feito uma oração e tinha tido uma conversa com Deus muito linda. Por quê? Porque Deus tinha se emocionado com Davi. Não sei se você me acompanhou no dia que eu preguei isso. Deus tinha se emocionado com Davi, porque Davi disse: eu não posso morar num castelo e a arca de Deus morar numa tenda. Eu vou construir uma casa, uma morada para a arca do Senhor. Aquilo emocionou a Deus, e Deus ali revelou o plano dele para Davi. Deus falou assim: nunca mais, Davi, vai faltar da tua família. Olha só como é que as coisas mudam. Nunca mais vai faltar da tua família, da tua casa, alguém que se sente no trono. Eu vou firmar o teu reino para sempre. E Deus faz muitas promessas. Ou seja, Davi, olha o plano que eu tenho aqui para você. Isso alguns momentos antes do adultério de Davi. Então esse era o plano original. Aí Davi vai lá e faz isso, povo de Deus. Aí veja como agora o plano mudou. Davi, a espada nunca mais vai se afastar da tua casa. Eu tinha esse plano, Davi, mas você foi lá e escreveu esse aqui. Ah, povo de Deus, toma cuidado. Não muda os projetos de Deus na tua vida. Quando você for tomar uma decisão na sua vida, ora, clama, pede a Deus, não faz na base da emoção. Pede a Deus a direção. Senhor, não quero te desagradar. Senhor, não quero fazer
a minha vontade. Senhor, eu não quero atrapalhar os teus planos. Senhor, isso aqui está na tua vontade, é o teu querer. Se não for, meu Deus, não deixa eu fazer, não deixa eu seguir em frente. Para que lá na frente você não sofra as consequências. Essa consequência aqui, povo de Deus, diz respeito à família. Davi chorando, desesperado, a morte de um filho. Mas pode ser a consequência de uma família destruída, pode ser a consequência de um casamento, olha, terrível, pode ser a consequência até mesmo de uma morte mesmo. Quantos não perdem a vida por terem se envolvido em coisas que não deveriam se envolver? Enfim, povo de Deus, não queira ser o autor da história da sua vida. Deixa Deus ser o autor. Deixa Deus dizer assim, olha, diz você para Deus, Senhor, cumpre em mim a tua vontade. Lembra da oração de Maria? Cumpre em mim a tua palavra. Senhor, segue o teu plano na minha vida. Segue o teu plano. Povo de Deus, isso não é você ser bobo, isso não é você ser boba, isso não é você ser um bitolado, isso é você ser muito inteligente. Muito inteligente, é a decisão mais sábia. Lembra das palavras de Jesus? Lembra? Só para a gente encerrar, sem mim, em palavras mais fáceis de você entender, sem mim, vocês não vão chegar a lugar nenhum. Não foi isso que ele disse? Estou usando umas palavras mais parecidas com o que a gente diria hoje, né? Ele diz, sem mim nada podeis fazer. Mas o mais parecido com o que a gente poderia ouvir hoje seria, sem mim vocês não vão chegar a lugar nenhum. Ora, se o próprio Senhor disse isso, você acha que eu vou ser teimoso o suficiente para teimar com Jesus? Eu vou dar murro em ponta de faca? Eu sou maluco por acaso? Sem mim, se ele disse que sem mim eu não vou chegar a lugar nenhum, eu sou doido. Eu não sou doido. Então, Senhor, toma a frente. Toma a frente. Toma, escreve a história da minha vida. Eu não quero que lá na frente seja escrito algo que não era para ter sido escrito. Eu tenho certeza, povo de Deus, que Deus queria algo muito bonito para Absalão. Deus queria algo muito lindo para a família de Davi. Mas Davi escreveu a própria história da família dele. Então eu queria que você hoje pensasse nisso, povo de Deus, tá?